E olha só, servidor não pode mais uma vez ser transformado em bode expiatório em meio a crises institucionais. Esse foi o tom da Unafisco, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, sobre a jogada casada Moraes-Gonet na operação da PF a respeito do vazamento de dados de ministros e familiares. E para falar sobre isso, dar mais detalhes, nós vamos acionar, claro, a nossa repórter Berenice Leite, de Brasília. Seja muito bem-vinda, Bere, esse assunto dá o que falar ainda. Isso mesmo, Tawane. Uma ótima tarde para você também, para todos da nossa audiência. E a operação da Polícia Federal no dia de ontem, na terça-feira, feriado de carnaval, continua repercutindo aqui, como você bem destacou. Não só a Unafisco, como a Sindifisco, a associação e o sindicato que representa os auditores fiscais da Receita Federal, criticaram essa operação, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, e também as medidas cautelares aplicadas aos 4 servidores que foram afastados de suas funções e agora estão usando tornozeleira eletrônica. Além desse monitoramento, esses servidores também tiveram o passaporte apreendido e devem prestar depoimento na Polícia Federal. A auditoria dentro da Receita continua ainda para tentar identificar novos servidores. E vale lembrar que a Receita Federal ontem emitiu uma nota admitindo que esses servidores teriam sim acessado informações fiscais de ministros e de parentes. No entanto, o fato até do nome ter sido divulgado, o nome deles, no site do Supremo Tribunal Federal. Nós, inclusive, ontem repercutimos isso aqui no Jornal da Oeste, né? Os nossos comentaristas políticos falaram sobre isso, qual a necessidade, e a nota da Unafisco fala também e resgata, né? Meio que passa um recado sobre resgatar e ter o direito à ampla defesa desses servidores garantidos. Agora, outro ponto que a gente tem que destacar aqui é que a avaliação de muitos juristas é que não só existe uma espécie de vingança, que isso vai além, que pode haver também nessa operação da Polícia Federal uma estratégia para blindar algumas pessoas que podem eventualmente serem investigadas. A exemplo do escritório, que é da esposa do ministro Alexandre de Moraes, né? Inclusive, o advogado Jeffrey Chikine, ele lembrou daquela premissa da árvore dos frutos envenenados, porque, como a própria Receita Federal admite que as informações do contrato de 129 milhões do escritório de Viviane Barsi com o Banco Master teriam chegado às mãos, né, se tornado públicos de forma ilegal, que tudo que vem dessas provas e também derivados não podem ser considerados objeto de investigação, o que blindaria o escritório de Viviane Barsi de uma eventual investigação. Não só ela, como também informações que tenham sido reveladas, que tenham sido vazadas, melhor dizendo, é assim que coloca na decisão o ministro Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar um trecho do que disse, e ele traz ali a justificativa e também o embasamento jurídico dentro disso que a gente acabou de falar, o Dr. Jeffrey Chikine. Vamos ver. Inadmissíveis, devendo ser tiradas do processo as provas ilícitas. Aí o parágrafo 1º vem e diz: são também inadmissíveis, ou seja, não são válidas, não podem ser utilizadas, as provas derivadas das ilícitas. Sacou onde está a sacanagem aqui? Alexandre de Moraes criou a blindagem para sua esposa. Ou seja, se esse acesso ao contrato de 129 milhões da esposa do Moraes foi um acesso ilícito, significa que nada pode ser feito com esses dados. Sua esposa não pode ser investigada, sua esposa não pode ser processada e responsabilizada. Por quê? Porque descobriram esses dados, descobriram esse contrato de 129 milhões por meio ilícito. Ou seja, tudo que vir agora, depois dessa descoberta, é ilícito por derivação. Está aqui o verdadeiro motivo dessa operação contra
esses agentes da Receita Federal. Os agentes da Receita acessaram esses dados com finalidade ilícita. Nada, então, poderá ser feito com esses dados. Pois é, Tawane, e com base no que levantou aqui o Dr. Jeffrey Chikine, a gente lembra que a própria Receita Federal, na nota de ontem, já admite que esses dados teriam vazado, ou seja, obtidos de forma ilegal, e até para que os auditores, eles tenham a liberdade, eles têm inclusive a liberdade de acessar dados fiscais de qualquer pessoa, mas para isso é preciso que seja instaurado algum processo administrativo, o que não aconteceu, configurando então que são provas ilegais, né? E ainda hoje eu vi em alguns outros veículos de comunicação circulando a informação de que o ministro Alexandre de Moraes estaria com sangue nos olhos, que seria realmente uma espécie de vingança com base nessas informações que vieram a público e que ele desconfia e vai atrás de quem pode estar por trás de tudo isso, banqueiros, ele cita banqueiros, imprensa e também agentes do Poder Executivo, ou seja, do governo Lula. Mas já fica aí o alerta, então, no âmbito jurídico, de que isso pode ir muito além de só uma vingança, mas o mais importante, uma blindagem, já que, ao que tudo indica, esse contrato multimilionário não vai servir para abrir nenhum tipo de investigação contra parentes de ministros do Supremo. E por fim, antes que eu me esqueça, em relação ao Procurador-Geral da República, a Receita negou que as informações fiscais dele tenham sido pesquisadas por algum auditor. Pelo menos é isso que revela a auditoria até o momento, viu? Volto com você, Tawane. Berê, muito obrigada pelas suas informações. Ótimo dia, bom trabalho e até amanhã. Bom, vamos repercutir, vamos analisar todos esses fatos com os nossos comentaristas que já estão aqui no telão comigo. Doutora Kátia Magalhães, muito bem-vinda, doutora, e boa tarde. Boa tarde, Tawane, Serrão, nossos espectadores, sempre aqui em luta pelas nossas liberdades e hoje comentando as cinzas das nossas instituições. Olha só, gostei dessa metáfora, até porque hoje, quarta-feira de cinzas, todo mundo aqui sabe. Jorge Serrão, seja muito bem-vindo, bom vê-lo novamente. Saudações, Kátia Magalhães, saudações, querida Tawane. Pois é, as provas viraram cinzas e é isso que a gente vai analisar nessa quarta-feira aqui, no segunda edição do Jornal da Oeste. Vamos começar então, doutora Kátia, porque teve uma outra fala também da Receita, né, do sindicato, que foi a aplicação de sanções cautelares extremas, lembrando que foram aplicadas medidas cautelares, né, tornozeleira eletrônica, passaporte cancelado, afastamento de cargo, enfim. Segundo o sindicato, isso exige fundamentação robusta e provas consistentes, né? A Unafisco que destacou isso e lembrou que lá em 2019 já aconteceu esse tipo de situação. 2 auditores foram afastados sob a mesma acusação que se mostrou sem provas também, doutora. Tawane, isso não é nem blindagem, nem vingança, é abuso mesmo. Vamos falar português claro e explícito. Desde 2019, olha lá o ano, é o ano do nascimento do famigerado inquérito das fake news, em cujo bojo Alexandre de Moraes colocou mais essa investigação, agora contra os servidores da Receita. A maior de todas as irregularidades vem exatamente do juiz. Por quê? Gente, o juiz Alexandre de Moraes torna a impor medidas de caráter criminal, são cautelares, criminais, contra servidores da Receita, portanto, pessoas sem foro privilegiado. Então, esse é o primeiro enorme vício que está lá gritando na decisão. Incompetência do STF, incompetência de Alexandre de Moraes. A Receita Federal e nenhum outro órgão federal, estadual, municipal está isento de irregularidades, mas diante de fumaças de irregularidades, o caso deveria ser capitaneado pelo Ministério Público local, junto às instâncias locais competentes, jamais junto ao Supremo, muito menos ainda junto a Alexandre de Moraes, que além de incompetente é impedido devido à eventual investigação dos contratos do escritório de sua esposa.
figurando assim Alexandre de Moraes como parte diretamente interessada. Então, qualquer juiz brasileiro poderia colocar a mão nesse caso, menos Alexandre de Moraes. Então, isso é abuso. E abuso de autoridade, sim, qualquer operador do direito sério tem a obrigação de acusar Alexandre de Moraes de mais esse ato de abuso, porque é crime tipificado pela nossa legislação, pela lei de abuso de autoridade, e impor medidas de restrição às liberdades fora das hipóteses legais. E aqui nós não temos uma única medida, nós temos várias, nós temos colocação de tornozeleira, apreensão de passaporte, tornando o Brasil um verdadeiro campo de concentração para pessoas que causem algum tipo de inconveniente ao establishment togado. Então, nós temos aplicação de tornozeleira, nós temos remoção de cargo, medidas muito graves, todas elas aplicadas fora das hipóteses previstas em lei. Portanto, abuso de autoridade crassa, sim. Eu não sei o que o Congresso Nacional ainda espera para remover esse senhor, tirar a toga desse senhor e mais, privar esse senhor da liberdade, privar preventivamente, já que a liberdade desse senhor constitui um risco concreto a todas as provas de casos importantes nesse país, a começar pelo caso Master, e um risco concreto às nossas liberdades individuais. Chega disso, vamos virar a página dessa autocracia togada, ninguém aguenta mais. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.